Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta e todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas Escrituras. Eles estão de acordo com as Escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Retomando, verso 428. Ele que sempre sente o estado abençoado e quase esqueceu a dualidade, é o de tal entendimento estabelecido. Ele é chamado de Jivamukta, mesmo livre mesmo neste mundo. Ele que quase esqueceu a dualidade, que sempre sente o estado abençoado, o estado de bem-aventurança, e que olha para este mundo, para a dualidade, como se fosse um sonho, que ele já praticamente nem lembra. Ele é o tal de entendimento estabelecido, aquele que se estabeleceu em Brahman. Aquele cujo intelecto é fundido em Brahman, que embora acordado é livre dos efeitos de estar acordado, e cujo conhecimento é livre de desejo, ele é chamado de Jivanmukta, mesmo livre mesmo neste mundo. Então, cujo intelecto é fundido com Brahman, já não tem mais noção de eu. A identidade está fundida com Brahman. Que embora acordado, que o corpo possa estar acordado, ele é livre dos efeitos de estar acordado, ou seja, da ignorância, não é? Da individualidade. E cujo conhecimento é livre de desejo. Se ele é livre da individualidade, então também é livre de desejo, pois ele pertence à individualidade. Ele é chamado de Jivamukta, porque ele é livre mesmo ainda neste mundo. O barulho do mundo é pacificado, absorvido nele. Embora com parte, ele é sem parte, cujo coração está sem ansiedade, não recebe impressões, ele é chamado de Jivamukta, livre mesmo neste corpo. Então o barulho é absorvido nele. Então, quando tu tens imagina um fio de corrente elétrica em que a eletricidade vai passando nele, se existe uma emenda apenas de plástico de um fio para outro fio, a eletricidade para ali porque aquele fio não é da mesma natureza. O plástico não é condutor. Da mesma forma, os impactos que vêm para ele são absorvidos nele, pois não há ressonância. Embora com parte, ele é sem parte. Embora aquele corpo faça parte da história, não é? E faça as suas coisas, ele não é parte porque ele, a identidade, já se fundiu com Brahman. Já não é o corpo nem a mente. Cujo coração está sem ansiedade. Se ele está imerso em bem-aventurança,
Se ele já não é o corpo, que ansiedade pode haver se já não recebe impressões? Tipo, não está lá mais ninguém para as receber. Aquele que não pergunta acerca de coisas passadas, não considera o futuro e no presente permanece indiferente e desapegado. Essa é a marca do Jivamukta, livre mesmo ainda neste mundo. Então ele não mostra interesse pelo passado. Presente, passado e futuro são o tempo imaginário para os personagens imaginários, tipo a cobra. Quando a cobra nasceu, a cobra da corda, qual é o momento presente dela e qual será o seu amanhã? Se ela não existe, não tem. Então aquele que sabe disso, o que é que ele se importa com o passado, com o futuro e até com o presente, indiferente ao presente. Nesta natureza composta pelo bem e pelo mal, aquele que vê a mesma coisa em todo o lado, ele é um Jivamukta, livre mesmo ainda neste corpo. Então, bom e mal é uma questão de perspectiva, não é? Cada um em busca da sua bem-aventurança ou do que quer que conheça parecido com ela, dentro dos seus valores, do seu nível de consciência. E tudo aquilo que obstrui a tua busca pela a tua felicidade, o teu Ananda, é o ruim, é o mal. E vice-versa. Então, na relatividade disso, o Jivamukta vê a mesma coisa em todo lado. Aquele que permanece sem alteração no prazer ou na dor, esse é um sinal de um Jivamukta, livre mesmo ainda neste corpo. Então, aquele que não se deixa arrastar nem por um nem por outro, que permanece inalterado, é um sinal. Mas atenção, os sinais não são definitivos, é um sinal, não é? Um buscador sério, que já tenha chegado num alto grau de consciência, já não estremece com essas polaridades. Mas é um sinal. Tudo isto são sinais, não são garantias de. Aquele cujo coração está cheio de bem-aventurança de Brahman, independentemente das coisas internas ou externas, esse é um sinal de um Jivamukta, livre mesmo ainda neste corpo. E quem poderá dizer que ele está cheio de bem-aventurança sem ser ele mesmo, não é? Mas aquele que permanece em bem-aventurança, cheio, independentemente das coisas estarem bem ou estarem mal, é um sinal de um Jivamukta. No corpo e nos sentidos, livre da ideia de eu e meu, que permanece aqui como testemunha apenas, esse é um sinal de um Jivamukta, livre mesmo ainda nesta vida. Eu vou fazer apenas uma referência, não é? Assim, discretinha. Jivamukta é a alma que aparentemente encarnou, que se acha encarnada. Existem outras coisas além disto. Pronto, é a única referência que vou fazer. Mistério. Então, livre da ideia de eu e meu no corpo e nos sentidos, que permanece aqui como testemunha apenas. Independentemente do corpo anda fazendo, existe a consciência da testemunha e a ausência do eu e meu. Aquele que conhece o seu próprio self pelo poder das Escrituras, que se libertou da escravidão do mundo, ele é um Jivamukta, livre mesmo ainda neste corpo. Então, aquele que conheceu o seu próprio self pelo poder das Escrituras, pelo conhecimento que está nela, pelos preceitos que nela se encontram, nas direções que nela se encontram, né? E que se libertou da escravidão do mundo, da escravidão da sua própria ignorância, é um sinal de um Jivamukta, livre mesmo ainda neste corpo. Aquele que não sente identificação com o corpo, com os sentidos ou quaisquer outros objetos, ele é um Jivamukta, livre mesmo ainda nesta vida. Aquele que não conhece diferença entre o mundo ou Brahman em sua própria consciência. Ele é um Jivamukta livre mesmo ainda nesta vida.
Até porque Brahman é totalidade, não existe nada além de Brahman. Então aquele que conhece Brahman, na sua consciência em Brahman, não vê separação entre Brahman e mundo, até porque mundo nem sequer existe. Sendo adorado pelos bons ou maltratado pelos maus, que permanece sempre na mesma, ele é um Jivamukta, livre mesmo ainda neste corpo. Nessa dualidade, um Jivamukta tende a ser bem tratado pelos bons, aqueles que buscam liberdade, aqueles que o reconhecem, E aqueles que buscam exatamente o oposto, também o reconhecem de certa forma, mas como alvo para o tratar mal. Já ele permanece internamente na mesma. E esse é um Jivamukta, livre mesmo ainda neste corpo. Não importa se o estão a elogiar ou a exaltar ou a maltratá-lo. Ele, em quem os prazeres entram como rios no oceano, ainda assim não o podem perturbar. Ele é um Jivamukta livre mesmo ainda neste corpo. Então, para ele, para o Jivamukta, os prazeres vêm, se tiverem que vir, como um rio, vão para o oceano. Todos desaguam no oceano. Mas ainda assim, sem o perturbar, ele é um Jivamukta. Aquele que conheceu a realidade de Brahman não pode ser como alguém do mundo. E ele não pode fazer as coisas como antes. Se ele fizer, é porque ainda não conheceu a realidade, está iludido. Então, todas as suas ações eram maculadas pelo desejo, Pelo desejo por um tipo de resultado preferido, por determinadas circunstâncias que ele queria chegar. A partir do momento que ele chegou à fonte de tudo, poderá fazer as coisas da mesma forma? Não tem como. Ou então não chegou à fonte de tudo. Ele não poderá se engajar em seus velhos hábitos, pois ele vê a unidade para sempre. Seus desejos não podem ser sentidos. Para haver desejos tem que haver dualidade, tem de estar em busca de algo além de ti. Estando em unidade constantemente, que desejos podem haver? E ele não poderá se engajar nos seus velhos hábitos. Porquê? Os seus velhos hábitos estavam pautados por essa busca do prazer além de si mesmo, da completude além de si mesmo. Se ele já atingiu isso, como poderá voltar aos hábitos antigos? Mesmo um homem cheio de luxúria não sente desejo quando está na presença da mãe. Da mesma forma, um homem é livre do mundano se estiver realizado Brahman, a infinita bem-aventurança. A natureza do prarabdha, do karma. O karma que dá origem ao complexo corpo-mente, ao corpo que se experimenta e à história do mesmo. As escrituras dizem que mesmo os meditadores estão conscientes do externo por causa do prarabdha, o resultado de ações passadas. Porque eles têm que estar conscientes, porque senão, como é que eles vão vivenciar o seu prarabdha? E ele terá que ser vivenciado. Enquanto sentirmos prazer e dor, o prarabdha permanece. E ele permanecerá desde o início desse corpo até ao final do mesmo, e toda a história e ações que forem desencadeadas por ele são frutos do prarabdha. A diferença será se tu estás lá ou não. Mas eu sou ele, eu sou Brahman. Este conhecimento acaba com todas as ações passadas, feitas em milhões e milhões de nascimentos. O que quer que alguém faz, bom ou mau, em seu sonho, que é o resultado da ignorância, isso o afeta quando acorda. Então estamos a comparar aqui, Antes, eu sou ele, eu sou Brahman, este conhecimento acaba com todas as ações. Todas as ações que estão em estado dormente, latente.
O Prarabdha não está dormente, está dando frutos. Não é? Mas o que quer que alguém faz, bom ou mau, em seu sonho, que é o resultado da ignorância, isso o afeta quando acorda. Então, se a pessoa faz alguma coisa errada ou dita errada no seu sonho, quando ela acorda, o que lhe poderá ser imputado do seu sonho se não é real? Aquele que viu o seu próprio self, que é sempre livre de qualquer contato, indiferente a tudo, conhecendo ele, jamais será apegado pela ação, quer seja do passado, presente ou futuro, tal como o céu nunca se apega a nada. Porque o que faz o apego à ação e a experiência do fruto é o apego ao corpo, ao instrumento de ação e de percepção. Então, aquele que tem a consciência de que ele é o agente, enquanto houver a consciência do agente, assim terá que haver o desfrutar dos frutos da ação, bons ou maus, dependendo da ação. Mas aquele que viu o seu próprio self, que se autorrealizou, não só que viu, mas que é sempre livre de qualquer contato, indiferente a tudo, conhecendo ele, jamais será apegado pela ação, porque ele já sabe quem ele é, a sua consciência individual já se fundiu com Brahman, ele já não é o complexo corpo-mente, então suas ações e os frutos das mesmas não o afetam. Numa jarra de vinho, o céu não é afetado pelo cheiro do vinho. Da mesma forma, o Atman não é afetado pelos nomes, formas ou as suas ações, tal como a corda não é afetada pela serpente. O aluno fala. Ótimo, eu entendo. Depois do conhecimento, todas as ações desaparecem. Mas e as coisas feitas antes de se estabelecer no conhecimento? O que acontece com elas? O conhecimento não as pode destruir sem lhe dar o seu efeito, como a flecha que já foi disparada. Não é? Então, o que foi feito antes do despertar, enquanto havia identificação, o que acontece com os efeitos dessas ações? Tal como quando disparas a flecha e depois percebeste. Não é? Tipo, havia uma vaca, tem o outro verso que diz: havia uma vaca, tu pensaste que era um tigre e disparaste. E agora que sabes que era uma vaca e não um tigre, ainda assim a flecha não para acertar a vaca. Então, antes não havia consciência da ação equivocada, a ação errada, ou a ação certa, vai dar no mesmo, não é? E a flecha foi disparada. Vai dar no mesmo porque se matar a vaca é uma má ação. Se matar o tigre podia ser uma boa ação. Ambas dão frutos e ambos os frutos aprisionam. Iguais. Então, tanto faz, não é? Então, o que é que acontece? Aí o mestre responde. Sim, estás certo. Prarabdha é certamente muito poderoso. Até para o conhecedor trará efeitos. Pois o fogo do conhecimento destrói aquilo que foi armazenado e aquilo que ainda temos para fazer. Mas o que foi feito não pode destruir. Então, o que foi feito significa o que já está em andamento. O que já está em andamento. Então, o que foi armazenado e aquilo que ainda temos para fazer, não é? Tem a ver com todo o karma que já foi feito, que está em estado dormente, esperando as circunstâncias ideais para florescer. Esse é queimado. Pelo fogo do conhecimento, pelo samadhi. Não é? Mas aqueles que permanecem, mas o que foi feito não pode destruir, aquilo vai dar os seus frutos. Mas aqueles que permanecem na consciência da unidade com Brahman nunca se afetam por estes três. Eles são Brahman sem qualidades. Então, tudo isto acontece nas qualidades, nos gunas, nos upadis, nas camadas. Portanto, não é adequado falar de Prarabdha que pertence aos upadis, para aquele que permanece em Brahman apenas, tal como não é adequado imputar as coisas de um sonho ao homem que está acordado. Então, o homem que está a sonhar, ele se confunde com aquele corpo e age de acordo com isso e colhe os frutos da mesma forma. Mas aquele que acordou, não se pode imputar o que foi feito em sonho porque ele sabe que aquilo era irreal e ele já não é aquilo.
Da mesma forma, aquele que está sempre em Brahman, ele já não é o complexo corpo-mente. E o Prarabdha é o complexo corpo-mente e é para o complexo corpo-mente. Aquele que está desperto não se identifica com o corpo, os sentidos ou ações nos sonhos, mas permanece no seu estado desperto. Da mesma forma, aquele desperto em Brahman se identifica com Brahman e este corpo se torna como um corpo visto em sonhos. Então, para quem observa aquele corpo, está tudo igual. Para quem aparentemente está naquele corpo, é que tudo muda. Quando a consciência está no corpo, ele é o corpo. Quando a sua consciência está em Brahman, ele é Brahman, já não é mais o corpo. Então, não fica afetado. Portanto, ele não tenta apoiar o que é irreal, nem adquirir coisas do mundo, mas se adquire e segue o irreal, então dizemos que ainda não se libertou do sono. Então ele não se tenta apoiar no que é irreal, ele não atribui importância àquilo que não é real, nem em adquirir as coisas do mundo, não é? Mas se adquire e segue o irreal, se existe essa importância atribuída, então não se libertou do sono ainda. Por isso, aquele que permanece sempre no Supremo não vê mais nada. No entanto, tu dizes que ele permanece no mundo. Sim, como é a memória das coisas vistas, é um sonho. Assim são as tuas ações neste mundo. Isto é muito interessante. Por isso, aquele que permanece sempre no Supremo não vê mais nada. Está sempre no Supremo. Já não há nada a ser visto. É o todo. Não é? No entanto, tu dizes, tu que observas aquele corpo, que o estás reconhecendo ali, não é? Tu dizes que ele permanece no mundo. Mas, no entanto, tu estás a observar as ações do corpo movidas pelo prarabdha do corpo. Não estás a observar a ele. Ele é totalidade. E é tão visível para ti. Um mestre desperto é tão visível para o discípulo quanto o Brahman. Não é? Ele vê tudo menos Brahman. Vê todas as aparências, objetos grosseiros, só não vê a Brahman. Da mesma forma, quando olhas para o mestre, não estás a ver o mestre. Estás a ver o corpo ao qual atribuis a identidade do mestre. E isso pertence ao sonho, não é o mestre. Então, tu dizes que ele permanece no mundo. Sim, como é a memória das coisas vistas, é um sonho. Ainda assim são as suas ações neste mundo. É como se fosse a memória de um sonho que já terminou, mas isto é a memória daquilo que nunca foi real. Assim são as suas ações no mundo do Jiva Mukta. Não esquecendo esse pormenor. Este corpo é feito pelas ações, pelo Prarabdha. Imagina o Prarabdha para o corpo, pertence a ele. Mas este Atman é sem início. Não é adequado imaginar o Prarabdha para o Atman. O Atman não é feito pelas ações. Então, o Prarabdha é o que está na base da criação deste corpo. São as ações passadas que levam à criação deste corpo. A identidade é eterna, está além do corpo, é transcendental, pelo menos do ponto de vista do corpo, não é? Então não se pode imputar o Prarabdha para a alma, para o Atman, apenas para o corpo. Nunca nasceu, é eterno, universal. Assim dizem as Escrituras, que nunca fala mentiras. Então, as propriedades, as características do Atman, se é que se pode falar em características ou atributos, ou seja lá o que for, não é? Nunca nasceu, é eterno, universal, não é? E as Escrituras nunca falam mentiras. Tanto que as palavras do Mestre, de alguma forma, são iguais às Escrituras, senão não são certas. E as palavras das Escrituras não são a mesma coisa que a interpretação das palavras das Escrituras. Há coisas que são bem claras, há outras que não são tão claras assim. E mesmo aquelas que eu digo que são bem claras, dependendo de quem for, pode ser que não seja tão claro assim. Quando alguém vive no corpo, podes imaginar o Prarabdha para ele. Quando alguém vive no corpo, ou seja, está identificado com o corpo. Então o Prarabdha é seu.
Mas viver no corpo não é desejável, portanto, desisto do prarabdha. Através, né, do despertar. Se consegues destruir uma vez, com todas as tuas ações, pelo conhecimento, então onde está a morte? Onde está o nascimento? E onde está a realidade daquilo que é apenas escuridão? Se consegues realizar uma vez a natureza da corda, onde está a cobra? Onde está o medo? Então, se consegues destruir a ignorância uma vez, tudo desaparece. Porque todo o karma, todo o prarabdha, tudo é para o corpo e para a mente. E aí, não é? Se a destróis as tuas ações. E aí, onde vai a morte? Daquele que nunca nasceu. Se nunca nasceu, nunca morre. Se ele se moveu, chegou na sua dimensão eterna, qual nascimento? Qual morte? Para onde é que isso vai? Não é? Para onde foi o nascimento e a morte da cobra que estava sendo vista na corda? Ela nunca existiu. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti